Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, me chamo Juan Henrique e sou dono do canal Desvendando o Mundo. E no vídeo de hoje eu vou listar 7 fatos surpreendentes sobre o Sol, que é a estrela mais próxima do planeta Terra. Mas antes, se você curte saber tudo sobre diversos fatos e curiosidades de diversos temas que rondam o mundo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe ele em todas as suas redes sociais. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeiras, bem como os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa de 332.900 vezes maior que a da Terra e um volume de 1.300.000 vezes maior que o nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, depende de todos os seres vivos que habitam em nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima da Terra. A nossa vida e de todos os seres vivos do mundo, e quem sabe até de outro planeta, depende do Sol. O nosso astro-rei fornece a luz e o calor necessário para que a vegetação possa germinar e crescer, o que nos proporciona oxigênio e fonte de alimento para os humanos e animais. É a luz do Sol também que guia o nosso relógio biológico, que ativa a vitamina D, necessária para a nossa saúde, além de tantas outras funções que tornam possíveis a vida das pessoas, dos animais, das plantas e dos micro-organismos. Sua importância é tão imensa e essencial que ao longo da história humana o Sol foi adorado como o Deus primordial de vários povos. Fato número 1. Dimensões e intensidade. O Sol é puro calor e energia em altíssimas escalas. Ele reina absoluto como o maior objeto do nosso sistema solar. De acordo com os dados do Space.com, o astro detém 99,8% da massa do Sistema Solar, sendo essa 332.900 vezes maior que a da Terra. Para ter uma ideia da sua dimensão, se o Sol fosse oco, ele poderia ser preenchido com 960.000 terras esféricas. Em se tratando do caldeirão ardente que o Sol é, a sua parte externa e visível, a fotosfera, emana um calor de 5.600 a 6.000 graus Celsius, enquanto a temperatura no núcleo pode chegar a 15 milhões de graus Celsius, sendo esse valor impulsionado por reações nucleares. Para fins de comparações, seria necessário explodir 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo para coincidir com a energia produzida pelo Sol, de acordo com os cálculos da NASA. Na questão de sua trajetória, o Sol orbita o centro da Via Láctea a uma distância de cerca de 24 a 26 mil anos-luz do centro galáctico, completando uma órbita de 225 a 250 milhões de anos. Formação. O Sol surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, sendo uma das mais de 100 bilhões de estrelas existentes na Via Láctea. Muitos cientistas acreditam que o Sol e o resto do Sistema Solar se formaram a partir de uma nuvem rotativa de gás e poeira gigante conhecida como a nebulosa solar. Assim que a nebulosa entrou em colapso por causa de sua gravidade, passando a girar muito rápido e se tornando achatada como um disco, a maior parte do material foi puxada em direção ao centro para formar o Sol, e assim o astro-rei surgiu. Mas por quanto tempo ele pode reinar? Segundo os cálculos dos astrônomos, o Sol tem combustível nuclear suficiente para permanecer como está atualmente por mais 5 bilhões de anos. Depois desse período, ele vai se expandir para se tornar uma gigante vermelha. Após essa fase, ele vai perder as camadas exteriores e o núcleo restante entrará em colapso para se tornar, por fim, uma anã branca, que vai desaparecer aos poucos, entrando em fase de anã negra. Atmosfera e estruturas. Você sabe como o Sol e sua atmosfera estão divididos? São várias zonas e camadas que formam a grande estrela do nosso sistema. No interior dele existe o núcleo, a zona de radiação e a zona de convecção. Já a atmosfera do Sol é formada pela fotosfera, cromosfera, uma região de transição e a coroa solar, também chamada de coroa branca. A coroa solar é a cobertura iluminada que vemos quando acontece um eclipse, sendo composta por plasmas com aproximadamente 2 milhões de graus Celsius. Essa alta temperatura contribui para a formação dos ventos solares que acontece pela emanação dos gases a partir da coroa.
Sobre o núcleo, ele se estende do centro do Sol para cerca de 1/4 do caminho para sua superfície. Em seguida, vem a zona de radiação, que se estende a partir do núcleo para 70% do caminho para a superfície do Sol, compondo 32% do seu volume e 48% da sua massa. A luz do núcleo fica espalhada nesta zona. Já a zona de conversão chega até a superfície, tornando-se 66% do volume do Sol, mas tem apenas um pouco mais de 2% da sua massa. As turbulentas células de convecção de gás dominam esta zona, sendo que as principais são as granuladas, com cerca de 1000 km de largura, e as de supergranulação com 30.000 km de diâmetro. Agora vem as camadas. Em se tratando das camadas da atmosfera do Sol, a fotosfera é a mais baixa e emite a luz que vemos, tendo cerca de 500 km de espessura. As temperaturas na faixa da fotosfera são de cerca de 6.125 graus na parte mais baixa e cerca de 4.125 graus na parte superior. Seguida da fotosfera vem a cromosfera, que é mais ou menos quente, alcançando a temperatura de 19.725 graus Celsius, sendo aparentemente composta de estruturas pontiagudas conhecidas como espículas, que tem cerca de 1000 km de diâmetro e até 10.000 km de altura. Depois da cromosfera vem a região de transição, uma camada mais fina, que tem cerca de 200 km de espessura, onde a temperatura aumenta rapidamente, lançando a maior parte da luz como raios ultravioleta, e por fim, no topo está a coroa da ilosfera, que se expande continuamente para o espaço ao seu redor. Na questão do campo magnético, ele é apenas 2 vezes mais forte do que a Terra, no entanto torna-se altamente concentrado em pequenas áreas, podendo atingir forças até 3.000 vezes maiores que o habitual. E do que exatamente o Sol é composto? Segundo os astrônomos e cientistas, assim como a maioria das outras estrelas, o Sol é composto principalmente de hidrogênio, seguido por hélio. Quase todo o resto da matéria consistente em 7 outros elementos: o oxigênio, carbono, neon, nitrogênio, magnésio, ferro e silício. Fato número 5. As manchas e os ciclos solares. O Sol também possui uma característica bastante marcante: as manchas solares. Elas são regiões mais escuras da superfície por possuírem temperaturas mais baixas, sendo mais frias. Sua aparência é percebida sendo geralmente circulares. Nessas manchas, a intensa atividade magnética, o que produz o transporte da energia do interior mais quente do Sol, por isso se tornam áreas com temperaturas mais reduzidas. Além das manchas, não podemos deixar de falar dos ciclos solares. Há uma instabilidade no número de manchas solares visíveis no Sol, pois ele não é constante, variando ao longo de um ciclo de 11 anos chamado de ciclo solar. Em seu início, o ciclo apresenta poucas manchas visíveis, sendo que muitas vezes nenhuma pode ser vista. Conforme o ciclo solar se segue, o número de manchas se expande e elas se deslocam em direção ao que é chamado de equador solar, gerando o fenômeno chamado de lei Spore. É importante ressaltar que o ciclo solar possui grande influência na meteorologia do espaço e também do clima da Terra. Fato número 6. Ele é como uma bomba atômica, só que mais perigosa. De toda a energia que o Sol produz, nosso contato mais próximo é com as sobras, na forma de radiação, como as luzes e os ventos solares. Ainda bem, né? Dá para pensar assim: só um espirro do Sol acabou com a possibilidade da vida em Marte. Imagina o que acontece lá dentro. O Sol não é uma bola de fogo, é uma bomba de fusão nuclear que está explodindo sem parar há 4,5 bilhões de anos. No núcleo, átomos de hidrogênio se fundem para formar átomos de hélio. No processo, a diferença de massa entre o hidrogênio e o hélio vira energia. Essa energia leva mais de 100 mil anos só de ir do núcleo solar até a superfície. No final, a energia liberada pelo Sol é de 19 bilhões de vezes a da maior bomba nuclear já produzida pela humanidade. Só que a comparação ainda é injusta, porque isso é o que o Sol emite de energia em apenas um segundo. Melhor ficar com as sobras mesmo. 7. Nós vivemos dentro do Sol. A atmosfera externa do Sol, a iliosfera, se estende muito além da sua superfície visível. Os planetas orbitam dentro dessa atmosfera, repleta de vento solar, que pode se manifestar arcos de luz. As auroras boreais, por exemplo, assim como já foram vistas da Terra, também já foram vistas em outros planetas, como em Júpiter, Saturno, Urano e até mesmo em Netuno. Então, assim como confirmado pela gerente da NASA, sim, vivemos dentro do Sol. Outros fatos e curiosidades que com certeza vão lhe deixar de queixo caído. O Sol vai engolir a Terra. Quando todo o hidrogênio for queimado, o Sol vai continuar por cerca de 130 milhões de anos queimando hélio. Durante esse tempo, ele poderá se expandir até o ponto de engolir Mercúrio, Vênus e a Terra.
quando se tornará uma gigante vermelha como citamos anteriormente. O Sol é uma esfera quase perfeita. Existe apenas uma diferença de 10 km em seu diâmetro polar em comparação com seu diâmetro equatorial. Considerando a vasta extensão do Sol, isso significa que ele é o mais próximo de uma esfera perfeita que tem sido observada na natureza. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Com uma distância média de 150 milhões de quilômetros e com a velocidade da luz em 300 mil km por segundo, dividindo um pelo outro, nos dá um tempo aproximadamente de 500 segundos, ou 8 minutos e 20 segundos. O Sol viaja a 220 km por segundo. Ele está entre 24 mil e 26 mil anos-luz do centro galáctico e leva de 225 a 250 milhões de anos solares para completar uma órbita no centro da Via Láctea. A distância do Sol à Terra muda ao longo do ano. Como a Terra viaja em uma órbita elíptica em torno do Sol, a distância entre os dois corpos varia de 147 a 152 milhões de quilômetros. A distância entre a Terra e o Sol é chamada de unidade astronômica, ou AUA. O Sol está em sua meia-idade. Por cerca dos seus 4,6 bilhões de anos, o Sol já queimou cerca de metade do seu estoque de hidrogênio, mas ele ainda tem bastante hidrogênio para continuar a queimar por aproximadamente mais 5 bilhões de anos, sendo atualmente um tipo de estrela conhecida como anã amarela. Enfim pessoal, se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, peço que por favor se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e suas redes sociais. E não esqueça de deixar o like aí nesse vídeo. Valeu pessoal e fui!